Oi gente, eu sou Luciane Trento, sou designer de moda, sou a responsável pela parte de criação da Resto Zero e o meu foco é com resíduos, com reaproveitamento e ressignificação de resíduos diversos, não só têxteis, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer acessórios com papel e tecido, retalhos de tecido e de papel, assim como esse brinco aqui que eu tô usando, tá? Bom, primeira coisa, tenha sempre um paninho na mão, porque você vai fazer sujeira, tá? Tecidos. De preferência, utiliza aqui, ó, tá vendo? Retalhos, né? As sobras de material. Essas sobras, de preferência, tecido que não seja sintético, nem com elastano. Ele costuma dar problema, tá? Eu vou apresentar pra vocês aqui, eu tô pensando o seguinte, eu tô pensando na questão da quarentena, então eu tô imaginando tentando imaginar todas as possibilidades. Ah, não tenho esse material, não tenho aquele. Ok, então hoje eu vou mostrar pra vocês, são dois tipos de cola, tá? Essa cola daqui é a cola de arroz, ela é ideal pra papel, mas também dá pra usar no tecido. E essa cola aqui são colas caseiras, e essa cola aqui é de amido de milho. Eu não posso falar o nome da marca, mas é mais conhecido por um outro nome. Enfim, essa de amido de milho, ela pode ser usada nos dois. Particularmente eu gostei mais, eu fiz vários testes e eu gostei mais da de amido de milho. Mas a cola de arroz, ela é milenar, assim. Eu vou começar mostrando de papel, tá? Mas basicamente o tecido é a mesma coisa, na verdade. Só tem que lembrar que o tecido, a textura do tecido é um pouco mais, tem mais milímetros, então ela é um pouquinho mais grossa. Então quando você for fazer alguma coisa, tenta pensar, lembrar disso, levar em conta, tá? Eu fiz aqui alguns modelinhos, alguns testes, só pra mostrar pra vocês. Esses daqui são de tecido, tá? Eles não foram pintados nem nada. E esses daqui são de papel. Aqui, tá? Particularmente, eu gosto de formas mais orgânicas, mas nada impede que você faça formatos mais, sei lá, um coração, um quadrado, enfim. Eu gosto de formas mais abstratas, tá? Uma das dicas é esse canudinho, tá? O que ele é? Ele é um canudinho que você pode fazer de qualquer tamanho. Eu vou mostrar aqui pra outra câmera, tá? Que ele pode virar como se fossem continhas, ok? Caiu da mão. Ele pode ser feito de tecido também, certo? Gente, eu tenho gatinhos, então se vocês ouvirem uns barulhinhos, são os meus gatinhos pela casa. Estamos de quarentena, obviamente, então estamos em casa com dois gatinhos que já não estão mais muito felizes de estar com a gente aqui, eles já querem a casa pra eles. Bom, pra fazer esses rolinhos é muito simples, tá? Você vai dobrar, você pode medir, né, certinho, pra ficar a espessura bem direitinho. Aí você dobra, corta, não tem segredo nenhum. Eu particularmente vou cortar assim, mas pode ser cortado com a tesoura também. Fica mais retinho, depende do que você gosta. Como eu falei, eu gosto de coisas mais irregulares, então esse efeito que dá aqui do papel rasgado, pra mim é mais interessante, tá? Então, você vai pegar, aqui eu tô fazendo em cima de um vidro, né, que é fácil de limpar, mas em casa se você não tiver uma mesa de vidro, alguma coisa assim pra trabalhar, você pode colocar um saquinho plástico de supermercado, bem tranquilo em casa. Aí você vai pegar o pincel, não tem segredo, tá? O pincel eu vou usar essa outra cola, passa aqui. Eu particularmente gosto de passar em todo o tecido, em todo o papel, o tecido, porque depois, se eu quiser cortar, eu sei que eu posso cortar em qualquer ponto e ele vai estar totalmente colado, tá? Ó. Aí você vai usar o quê? Um palitinho, aqui eu tô usando um palitinho de churrasco, certo? Pode ser um palito de dente, pode ser qualquer coisa que seja reta. O problema da caneta ou coisa assim é que geralmente ela vai afunilando, então você tem que pegar num espaço reto. Se você quiser, claro que funcione assim, que ele afunile, também não tem problema.
Aqui tá a cola, tá pro meu lado de dentro a cola. Então eu posiciono, eu fiz grande pra poder ficar mais visível. Aqui, eu posiciono, dou uma dobradinha e vou enrolando. Não tem segredo, tá? Enrolei, a cola já vai pegando um no outro. Vou enrolando, enrolando. Às vezes ele entorta um pouquinho, você vai ajustando. É questão de prática, tá? Não, sem segredos. Aí assim, lá no finalzinho, aqui ó. Não aperta demais no palitinho, tá? Porque ele tem que ficar solto pra você conseguir tirar depois. Aí lá no finalzinho eu dou só aquele aqui. Só aquela pra ter certeza, porque eu sou neurótica, tá, gente? Na verdade, geralmente não precisa. E como eu sou muito neurótica, eu dou mais uma passadinha aqui. Certo? Agora é só esperar secar. Você tem os rolinhos que podem virar continhas. Isso em camadas pode ser utilizado de diversas maneiras. Aí vai da criatividade e do gosto de cada um, ok? Importante, deixa num espetadinho alguma coisa, assim, né? Que é pra ele poder ficar em pé e secar. A outra maneira que temos também, faz o mesmo aí, de acordo com o diâmetro que você quiser. Você pode fazer rolinhos como esses daqui, tá? Eu já vou explicar outra maneira de usar esses rolinhos. É quase o mesmo sistema, só que nesse daqui ele fica com um buraco bem grande. Depois eu vou dar close pra vocês verem. Um buraco bem grande que pode passar pra fazer um colar, alguma coisa assim, pode passar corrente, ó. Aqui. Ó, você pode passar uma corrente, um cordão, ó. Viu? Certo? Mais adiante eu vou explicar pra vocês como tingir esses daqui. Deixa aqui um cantinho. Esse outro rolinho daqui, que também pode ser feito. Tudo que tá sendo feito com papel pode ser feito com tecido. Qualquer tecido. O tecido pode ser colorido já, não tem problema. Tá? Então aqui, ó. O que eu faço? Eu deixo uma ponta aqui e passo em todo o resto a cola. Tanto faz, qualquer coisa. Eu tô pegando a que tá mais perto de mim aqui, mas tanto faz, tá? Depois eu vou passar no finalzinho, eu passo a receitinha pra vocês das colas. Mas se procurar na internet, só um pouquinho de vontade, com certeza vocês encontram as receitas. Na verdade tem cola de farinha de trigo também. Eu não tenho farinha de trigo em casa, não uso, mas também pode ser feito. Então aqui, ó, agora aqui você vai fazer uma viradinha assim, só pra conseguir enrolar, ó. Enrolou aqui, segue enrolando. Aí ele já vai começar a pegar ali na cola, em diagonal. Eu tô fazendo em diagonal, por quê? Porque eu quero um canudinho mais compridinho, certo? Ó. Aqui, aí você vai segurando ele justinho, ó. Só vai puxando e enrolando. Tá vendo? Gente, eu já tô lavado. Meus gatos tiveram surto aqui. Eles adoram quando quando eu começo a trabalhar. Não tem como. No finalzinho eu mostro pra vocês os meus dois terroristas em casa. Tá? Dá aquela passadinha de cola. Eu juro que ainda vou botar eles de ajudante. Acho que é só isso que eles precisam. Dá aquela passadinha, né? Pra ter certeza que tá bem coladinho. E era isso, ok? Deixa secar. E aí esse daqui é legal, porque assim, ó, você pode pegar qualquer madeirinha, coisa assim, de apoio, e você pode fazer, você aperta aqui e faz um rolinho. Você pode ir passando a cola, ó, aqui. Vai enrolando, ele vai achatar, tá? Mas ele fica com uma textura bem interessante. Aí, apertou, e ó, aqui. Aí você passa cola em tudo, deixa ele presinho, tá vendo? Aí é só você passar cola. Na verdade, assim, ó, eu aconselho, marca primeiro, aí depois você desenrola, que ele já tá fácil, passa a cola todo ele aqui desde lá do início, por dentro, né? Ó.
e prende de novo, porque aí é só fazer de novo. Pode ficar mais abertinho? Pode. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ele pode ficar mais abertinho. Até assim. Você pode prender só de um lado e aí passando a cola do lado de cá. Tá vendo? Pode ser amarrado com uma linha. Aqui. Isso é só uma das técnicas, tá? E a linha tá fininha, gente. Um ventinho aqui. Aqui. Pode ser preso com a linha. Aí você amarra a linha até secar. Deixa secar, depois de seco você pode pintar como você quiser. Bom, além disso, no tecido uma coisa interessante, no papel também dá, mas no tecido fica mais legal. Que você cortar um pedacinho, por exemplo, uma tira. O tecido tem um detalhe, tá, gente? É mais interessante. O tecido é mais interessante. O tecido tem uma coisa que é mais interessante, você tem que cuidar que assim, ó, você vai passar a cola dos dois lados até ele ficar, até você perceber que ele tá molhadinho, tá? Bem molhadinho. Passa de um lado e vira, passa do outro. Você vai passando, ele já vai meio que esticando. Se o tecido estiver meio amassado, não tem problema, você vai passando assim, ele já vai esticando. Ó, pode passar bastante colinha. Se tiver cola branca, também pode usar cola branca. Uma coisa interessante do tecido é que ele vai ficar meio durinho e você consegue trabalhar formas nele. Ó, se eu deixar ele pra secar assim, ele vai ficar. Depois de seco, ele fica durinho, parecendo um papel. Tá vendo? Aqui. Tá vendo? Pode ser duas camadas também, você pode colocar uma camada na outra se quiser mais grosso. Tá, agora não tenho tecido colorido, como é que eu vou pintar? Não tenho tecido colorido, como é que eu vou pintar? Bem, se você tiver, eu tinha aqui em casa, eu tenho muito material em casa. Você pode usar a anilina pra madeira, tá? E aí você vai misturar direto, deixa eu pegar uma colherzinha, você vai misturar direto com a cola, tá? Você bota um pouquinho de cola e mistura bem. Ai, que barulhinho brilhante. Tá? Misturou bem com a cola. Aí você passa no seu tecidinho, deixa eu ver, pegar esse tecidinho aqui. Seu tecidinho, no seu papel, enfim, na sua obra. O que que acontece? Você pode... Aqui, eu vou fazer esse. Só pra mostrar. Ó, estão vendo? E espera secar. Outros materiais que podem ser misturados com a cola também e utilizados nessa parte de secagem, anilina para alimentícia, tá? Pode ser utilizado. Não tenho anilina, ok, claro que a cor que você tiver em casa. Café, tá? O café vai dar um tom amarronzado, fica bem bonito, até envelhecido. Você pode usar também maquiagem. Sombra pode ser misturada também com a cola. E erva mate ou chás, coisas assim, só que geralmente elas escurecem, tá, gente? Ele não fica o verdinho que a gente vê inicial. Mas ele misturado e pode ser aplicado, ele fica com uma textura bem interessante. Eu vou só fazer um aqui pra vocês verem. Eu tô dando várias alternativas. Já comecei a fazer lambança na mesa. Eu tô dando várias alternativas. E aí, assim, já cada um cria de acordo com o que quer, com o que acha, ó. Então... Aqui, já tô fazendo lambança na mesa. Ó. Então, se eu pegar aqui com a erva mate, ele vai texturizar, tá? Ele vai dar uma textura parecida com a de serragem. Então, se você quiser um efeito mais rústico, digamos assim, né? Só esperar secar. Outro processo que pode ser feito aqui, ó, com anilina, tá? Nesses casos, precisa esperar secar.
Depois de terminado, você pode também usar esmalte de unha normal, tá? Você pode usar ele com um pincel fino ou com uma agulha, alguma coisa assim. Outra coisa que pode ser feita, mas aí assim, você tem que fazer antes. Você pode usar canetinha, lápis de cor, aquarela, você pode cortar no formato que você quiser e pintar antes. Aí você espera secar bem, pelo menos umas 24 horas, tá? Pra depois passar a cola e fazer o processo, o formato que você quer. Também dá, ok? Outras coisas que eu queria colocar é o seguinte, tá? Eu tenho todos esses pingentes, digamos assim, mas como é que eu vou usar? Bom, você pode aproveitar os acessórios que você já tem em casa, um colar estragado, um brinco, pulseira, coisa assim, tá? Esses daqui de cordãozinho, eles mesmos já, esses de coisinha, você já pode fazer pulseiras, ele fica bem durinho depois de seco, né? Aqui, fica bem durinho. Mas também você pode usar um de criatividade. Por exemplo, os alfinetes, muitas vezes quem trabalha com moda geralmente tem muito alfinete, eles acabam perdendo, alguns que acabam perdendo a ponta. Não joga fora eles, tá? Você pode usar com alicate. Se você não tem alicate de biju, tá? Pra entortar ele e formar, por exemplo, para um pingente, ó. Digamos, né? Você pode fazer aqui. E... eu não tenho o alicate, eu quero fazer um brinco, mas eu não tenho o alicate. E aí você coloca, sei lá, vou botar qualquer um aqui. Aí você coloca ele, aproveita a pontinha dele, fura, né? Depois, claro, passa uma colinha de novo pra poder prender. Pronto, temos uma base de brinco. Esse que eu tô usando, eu vou mostrar pra vocês depois, ele também é com base de alfinete, tá? De preferência esses alfinetes maiores, o que eu tô usando é um bem pequenininho, certo? O alfinete, se ele ainda tiver ponta aqui, tem que dar uma lixadinha. Se ele ainda estiver machucando, tem que dar uma lixadinha, ok? Outra coisa, não tem o alicate. Com esse alicate aqui também você consegue entortar. Você pode pegar, segura na base, ó, segura na base, deixa eu tirar as coisas de baixo, e usa uma madeirinha, alguma coisa assim, pra poder dar o formato arredondado que vai na orelha, viu? Pronto, temos uma base pra colocar um brinco, certo? Também pode ser feito o tecido ou o papel pode ser colocado primeiro na base para depois passar cola e secar, para dar um efeito mais caído, aí de acordo com cada um. Vejamos o que mais, colar e tudo mais, vocês podem fazer correntinhas também com isso aqui, ou usando correntes antigas ou estragadas, pedaços de corrente, dá pra juntar, e consegue também abrir os elos com um alicate de unha mesmo, tá? Acho que é isso. Outra coisa legal que fica bem interessante são as joaninhas, tá? Quem tiver joaninha em casa, elas funcionam muito bem pra poder fazer os fechamentos, digamos. Aqui, você coloca aqui. Isso aqui pode ser um fechamento de uma corrente, por exemplo. Aqui. Aí bota de um lado e bota do outro. Tá? São coisas que você vai fazer com um efeito um pouco diferente, claro. Mas, dependendo da criatividade, do bom gosto de cada um e do conhecimento também, tem que olhar em volta, sabe? Você tem que olhar em volta e enxergar possibilidade em tudo. O papel pode ser papelão, pode ser aqueles papeizinhos que eles largam de folheto de propaganda, coisa assim. O que acontece? O papel, se for de revista, quanto mais plástico ele parecer, ou mais brilho ele tiver, menos cola ele vai pegar, então precisa de mais cola. Fora isso, pode usar praticamente qualquer material. Umas conta velha, vencida, vão lá aproveitar, não joga nada fora, vamos reaproveitar. Deixa eu ver, acho que é isso, tá? Acredito que dá pra ter várias ideias. Nesse daqui especificamente eu não vou fazer nenhum tutorial de tipo assim, fazer este brinco daqui, porque a ideia é que cada um crie o seu, tá? De acordo com a sua coleção.
O que eu tô ensinando é maneiras de utilizar os materiais, tá? Referente às colas, se você não tem cola branca, se você tiver cola branca, aquela cola branca normal, mistura com um pouquinho de água, ok? Se você não tem tanto a de maisena quanto a de farinha de trigo, não é maisena, é amido de milho, tanto a de amido de milho quanto a de farinha de trigo, é uma parte de farinha de trigo, de pó, né, para 3 partes de água. Vai no fogo e fica mexendo com paciência até engrossar. Ok? Engrossou, ferveu, deixa mais uns minutinhos, desliga o fogo e fica mexendo. Coloca uma colherzinha de vinagre, tá? Pra ele conservar, pra ele não estragar, não mofar, coisa assim. Dura de 10 a 15 dias na geladeira e, sério, rende muito. Então, assim, cuidado com o que vocês forem, com a quantidade que vocês forem usar, pode ser bem pouquinho mesmo. Outra coisa, eu não gosto do cheiro do vinagre, então eu coloquei umas gotinhas daquelas essências que a gente usa em casa pra perfumar a casa dentro da cola, e agora a cola tá cheirosa, tá tudo cheiroso aqui, acho que é por isso que os gatos tão doidos. A cola de arroz, o ideal é fazer a cola de arroz com arroz branco, tá? Também é bem pouquinho, gente, que rende muito, tá? Eu não tinha o arroz branco, e aí eu fiz com parabolizado, eu vou explicar qual é a diferença. Com arroz branco você pega também uma parte de arroz para 3 partes de água, se precisar você vai jogando mais água. Bota no fogo, quando começar a ferver você vai mexendo com arroz branco, ele vai virar uma papa, tá? Depois disso você pode coar num pano, ou numa fraldinha, uma coisa assim, ou numa peneira. Ou então utilizar também com tudo dentro, não tem se ele desmanchar bem. O arroz parabolizado não desmancha. Então o que eu fiz? Eu fiz o mesmo processo, não precisa muito mexer, só que tu bota, tipo assim, 3 vezes mais água do que colocaria o normal. Depois eu bati no liquidificador, que é essa daqui. Essa de arroz, é essa que eu fiz, a minha, eu fiz com arroz parabolizado. Eu bati no liquidificador e não coei. Eu não vou enfiar os dedos aqui, mas eu vou botar um pauzinho. Olha só, ele fica bem, com uma textura bem boa e cola super bem. Papel, então, é maravilhoso, tá? Mesma coisa, coloca uma colherzinha de vinagre e guarda na geladeira por 10 a 15 dias. Ok, mostrei algumas coisas pra vocês, eu tenho certeza que se vocês olharem em casa, olharem em volta, vocês vão enxergar mais possibilidades, tá? E em breve eu mostro que eu vou fazer uma linha de acessórios, agora de quarentena, uma linha de acessórios com esse tipo de material. Aí sim eu mostro pra vocês, mas só depois que vocês me mostrarem o que vocês fizeram, ok? Muito obrigada, e eu acho que era isso. Gente, esses aqui são os endemoniados que estavam desmontando a casa enquanto eu tava filmando. Dá tchauzinho pra galera. Tchau, tchau. Esse aqui é o Kirin e esse é o Kitsune. Então, odiando isso, mas beijinhos fofinhos de gatinhos atentados. Deixa eu largar eles. Tchau, gente.